Bom pessoal, vamos para a nossa aula número 2 de funções. Agora a gente vai trabalhar um tema que a gente chama de tipologia das funções ou qualidades das funções. Então é um tema, ele é abordado em vários vestibulares que exigem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de matemática, né? Alguns vestibulares que existem um conhecimento um pouco mais técnico. Então essa parte é bastante importante no estudo das funções reais, de variáveis reais. Então a primeira tipologia, a primeira qualidade que a gente vai falar é a função injetora ou função injetiva. Então eu vou explicar através do diagrama, vou colocar a definição formal e vou fazer exemplos gráficos para ficar mais fácil. Em seguida a gente começa a provar algumas funções, se elas são injetoras ou não, tá bom? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, para uma função ser considerada injetora, o conceito, na verdade, é bastante simples. O que tem que acontecer é o seguinte: cada elemento do domínio precisa ter uma imagem diferente. Então, elementos diferentes do domínio têm necessariamente imagens diferentes. Não poderiam acontecer de dois elementos diferentes terem a mesma imagem. Isso caracteriza uma função injetora. Elementos distintos têm necessariamente imagens distintas. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Então vamos lá. Diz o seguinte: se x1 é diferente de x2, então x1 é diferente de x2 se somente se f de x1 é diferente de f de x2. Então matematicamente diz o seguinte: dois elementos do domínio diferentes têm necessariamente imagens diferentes. Ou, se duas imagens são diferentes, os elementos do domínio têm que ser diferentes. Então, escrever no idioma da matemática o que eu acabei de mostrar aqui através desse diagrama chamado diagrama sagital, diagrama de flechas. Então, no gráfico tem um jeito bem simples de visualizar e descobrir se a função é injetora ou não. Como eu falei, é bastante simples o conceito. Então, primeira coisa, como você vai identificar se uma função é injetora no gráfico? Olha só, basta traçar retas horizontais. Isso pode ser feito até mentalmente, não precisa riscar, mas eu vou riscar aqui para mostrar com mais tranquilidade. Então você tem retas horizontais e sempre vai tocar o gráfico num único ponto. Significa que cada elemento do domínio tem uma imagem diferente. Aqui pode ser até uma função mista, ela é formada por mais de uma sentença. Observe que ela tem um pedaço de uma reta com um pedaço de uma curva. De 2 para trás ela é uma função do tipo linear, né? De 2 para frente ela obedece a uma curva, não sei, isso aqui pode ser uma exponencial, pode ser uma parábola, pode ser qualquer coisa. Então, se eu traçar também retas horizontais aqui, não vai ter problema nenhum, vai sempre cortar o gráfico em um único ponto, caracterizando também uma função injetora. Olha esse caso, se a gente traçar retas horizontais por aqui, tudo certo, problema nenhum. Se eu traçar por aqui, tudo certo, problema nenhum. Mas se eu traçar uma reta aqui, vai cortar em 3 pontos. Quer dizer que esse elemento do domínio x1, esse outro elemento x2 e esse outro elemento x3, eles têm todos a mesma imagem. O que não tem problema para ser função, só não pode ser injetora. O que acontece é isso aqui. Os 3 elementos distintos, esses elementos têm a mesma imagem. Vou botar um Y1 aqui, como se estivesse mandando a flechinha todo mundo para o mesmo lugar. Então, nesse caso aqui, não é injetora. Não é injetora. Aqui, eu botei até uma função que é uma função importante. A gente vai se deparar muitas vezes com esse tipo de função. É chamada a função recíproca. Y igual a 1 sobre x. Se a gente traçar retas horizontais, também não vai pegar nunca em 2 pontos, caracterizando uma função injetora. Então, essa é injetora, essa aqui também é e essa aqui não, tá bom? Vamos ver agora alguns exemplos de funções através da lei de formação para a gente provar se a função é injetora ou não, tá bom? Preste atenção nesses exemplos. Então agora a gente vai ver 4 exemplos de funções onde a gente vai provar se ela é injetora ou se não é injetora. E eu escolhi aqui algumas técnicas para mostrar para vocês, tá bom?
Então vou começar, como eu sempre faço, um exemplo bem básico, bem simples, e aos poucos a gente vai dificultando um pouquinho mais complicado quando vem à frente. Mas vamos lá começar com um exemplo bem básico. Então vou dar uma dica como é que você faz a abordagem para provar se uma função é injetora ou não. Primeiro a gente faz o seguinte, lembra do conceito x1 diferente de x2 significa f de x1 diferente de f de x2. Essa é a essência da forma de demonstração de uma função para ser injetora ou não, tá bom? Então a ideia vai ser o seguinte, ao invés de chamar x1 e x2, porque a gente teria que escrever mais, eu vou chamar de a e b, que é mais rápido. Então vou fazer o seguinte, faz f de a igual a f de b. Esse processo ele é para todo tipo de função que tem uma sentença só. Eu posso trabalhar com isso aí, ou mais de uma sentença até a gente pode trabalhar aqui, mas esse é o processo que a gente usa para provar se ela é injetora. Se ela for injetora, a gente vai chegar numa exclusividade. Quando eu continuar o cálculo, eu preciso chegar em a igual a b, porque a única maneira de f de a ser igual a f de b, se a função for injetora, é se a e b forem iguais. Então eu preciso chegar numa exclusividade. A tem que ser igual a b. Vamos ver. F de a, substituindo a nessa função, ficaria 2a mais 3. E f de b ficaria 2b mais 3. A gente pode cancelar aqui. Sobra 2a igual a 2b. E, finalmente, a igual a b. Não tem outra possibilidade. A igual a b, ponto final. E aí a função, com certeza, deixa eu escrever aqui, ela é injetora. Está injetiva, para a gente usar as palavras diversas, tá bom? Então, ela com certeza é injetora. Vamos ver a mesma coisa nesse caso aqui. F de A igual a F de B. Se ela for injetora, eu tenho que chegar em A igual a B exclusivamente, tá? Então fica A ao quadrado mais 1 igual a B ao quadrado mais 1. Cancelo 1, A ao quadrado igual a B ao quadrado. Então o que a gente faz aqui? A gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Então estou respeitando bem direitinho a condição matemática, tá? Módulo de A igual a módulo de B. Módulo de A igual a módulo de B significa que A é igual a B ou A é igual a menos B, porque os módulos vão ser iguais. Então aqui eu tenho que A igual a B ou A igual a menos B. Portanto, não foi uma exclusividade, ó. Para que essa função tenha imagens iguais, eu tenho que ter os elementos iguais, mas eu posso ter os elementos simétricos, tá? Os elementos opostos. E aí eu tenho uma possibilidade extra. Portanto, essa função não é injetora. Por exemplo, se eu colocar o número 2, eu vou ter a resposta 5. Se eu colocar menos 2, vai ter 5 também. Então, ela não é injetora. Não é. Agora vamos lá para um caso um pouquinho, a dificuldade é um pouquinho acima. O processo é igual, vamos ver o cálculo. F de A igual a F de B. Substituindo, A mais 1 sobre A igual a B mais 1 sobre B. Bom, o que é que eu vou fazer aqui nesse cálculo? Olha só, eu vou deixar os números que não estão em fração de um lado e os que tem do outro. Então vai ficar assim. A menos B igual a 1 sobre B menos 1 sobre A. Para facilitar, vou fazer a conta aqui em cima. Aqui desse lado ficou A menos B. Tirando o MMC aqui, é AB. Então vamos lá. AB dividido por B, A vezes 1, A. AB dividido por A da B vezes 1, B. Então agora a gente tem, na verdade, duas possibilidades para essa igualdade existir. Uma é A menos B sendo zero. Porque se tem dos dois lados, A menos B e A menos B, se esse A menos B for zero, eu fico com a igualdade verdadeira. Então, primeiro caso, A menos B igual a zero. E aí eu fico com A igual a B. Opa, A igual a B a gente vai chegar porque é uma possibilidade. Vou pegar aqui. Vamos ver se tem outra. Se A menos B for diferente de zero, eu posso cancelar os dois aqui
sobre AB. Jogando só o A para o lado de lá, eu chegaria em A igual a 1 sobre B. Significa que existe uma outra possibilidade para f de A ser igual a f de B, que não seja A igual a B. Portanto, essa função também não é injetora. Então, f aqui não é injetora. Deixa eu colocar de verde. Não é injetora. Note que o nível foi aumentando, né, de dificuldade. Os raciocínios são os mesmos, mas às vezes o cálculo vai aumentando de nível. Então f não é injetora, nesse caso aqui ela também não era, e essa aqui ela era injetora. Vamos ver esse quarto exemplo. Eu quero trazer um outro olhar para mostrar que a função é injetora, através do gráfico. Mas a gente não tem o gráfico, é isso mesmo, a gente vai construir ele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira parte. Eu vou chamar isso aqui de um y igual a 3x mais 3. Note que essa função só usa essa sentença para um determinado intervalo. Só é 3x mais 3 quando x é menor ou igual a zero. Eu vou fazer o gráfico completo, mas eu só vou aproveitar um pedacinho dele. Então vamos lá. Vou começar aqui. Vamos fazer o gráfico aqui. Eu vou usar a técnica, tá, da função afim, construção do gráfico de função afim. Eu sei que é uma aula que é um pouco à frente ainda, mas para fazer o gráfico dessa função, a gente normalmente tem até um conhecimento prévio que vem do Fundamental 2, tá bom? Quem quiser ver como faz o gráfico da função afim, que tiver dificuldade, pode assistir a aula de função afim e depois volta para cá, para essa aula, para confirmar direitinho, tá bom? Então, esse gráfico aqui, a gente tem o termo independente igual a 3, que é onde corta o eixo y, e onde corta o eixo x é só igualar a função a zero, a gente acharia 3x mais 3 igual a zero, x dá menos 1, então ela passaria por aqui. 3. Agora eu coloquei mais clarinho, justamente para reforçar, marcar, enfatizar o pedaço do gráfico que eu quero. Aqui é para x menor ou igual a zero, então só quero o x menor ou igual a zero, quer dizer, eu quero o lado esquerdo do gráfico. Só me interessa esse pedacinho que eu estou destacando de rosa. Esse é o que me interessa. Agora vamos fazer o gráfico da segunda parte. Deixa eu apagar aqui. A segunda parte é uma função quadrática. Y igual x ao quadrado mais 4x mais 3. Só me interessa a parte do x negativo. Vou fazer o gráfico inteiro, mas vou pegar apenas o pedacinho que me interessa, tá bom? Então vamos lá, novamente eu preciso de um conhecimento de função quadrática, mas é bem básico para construir o gráfico. Quem não souber como é que faz um gráfico de uma função quadrática, assiste a aula aqui no nosso canal de função quadrática, que está lá como fazer o gráfico, tá bom? Então, vai tocar aqui no eixo y, no 3, e aqui no eixo x seriam as raízes, e resolvendo aqui vai dar menos 3 e menos 1. Mas novamente, só me interessa o pedaço do gráfico para x maior que zero, em outras palavras, só a partir do eixo y para a direita. Então eu vou destacar aqui o pedacinho que me interessa. Bolinha aqui aberta. Só me interessa esse pedacinho. Então, essa função ela é mista. Ela tem esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui. Vou juntar as duas. Então ela ficaria dessa forma. Uma reta até aqui. E depois emendava um pedacinho curvo. E aí, através desse gráfico, a gente pode verificar facilmente que ela é injetora. Lembrando que é só traçar, olha só, retas horizontais. Sempre vai cortar num único ponto. Portanto, essa função é injetora. Então, fiz uma abordagem aqui com esses 4 exemplos. Acredito que deu para pegar uma base legal. Se você precisar provar ou verificar que uma função é injetora, você pode usar uma dessas abordagens, que é bem legal, tá bom? Agora a gente vai ver o que é uma função
sobrejetora. Vamos lá, vamos ver o que é uma função sobrejetora ou sobrejetiva. O conceito também não é um conceito complicado, é um conceito fácil de aprender, e a gente vai ver que não é complicado identificar uma função sobrejetora, tá bom? Então vamos lá, quando a gente tem uma função apresentada num problema, ou numa situação, numa demonstração, em qualquer momento, esse primeiro conjunto ele é o domínio da função e o segundo é o contradomínio. O que caracteriza uma função sobrejetora? O conceito é rápido e fácil. O contradomínio da função tem que ser igual à imagem. Então, a imagem deve ser igual ao contradomínio. Esse é o conceito básico de uma função sobrejetora. Lembrando que imagens são os elementos que estão ligados aos termos do domínio. Eu coloquei um exemplo aqui de diagrama para mostrar que no conjunto B nenhum elemento ficou sobrando. Todos eles tinham algum elemento de A que estavam conectados. Então no gráfico que eu botei aqui, no gráfico daqui e no gráfico aqui, a gente vai identificar qual dessas ou quais dessas é sobrejetora ou são sobrejetoras. Vamos dar uma olhada. Então, primeira coisa, vamos descobrir qual é a imagem para eu poder afirmar se é ou não sobrejetora, tá bom? Olha só. Essa função, o domínio é reais, o contradomínio reais positivos. Qual é a imagem dessa função? Eu vou destacar o contradomínio para a gente lembrar dele aqui. Qual é a imagem dessa função? Qual é a região do eixo y? A imagem dessa função parece uma função exponencial. Ela é formada por todos os reais positivos, tá bom? Então a imagem daqui, ela não tem nenhuma parte, ela nem toca no eixo x, ou seja, ela não pega o y igual a zero, nem tem parte negativa. A imagem dessa função aqui, ela é formada pelos reais positivos. Portanto, contradomínio igual a imagem. Logo, essa função, ela é sim sobrejetora. Vamos ver essa de baixo. Uma dica que às vezes me perguntam, quando não fala nada, quem é o contradomínio? Como é que eu vou saber? Olha só, quando não menciona qual é o contradomínio, a gente assume que o contradomínio é o conjunto dos reais, tá? Então, o que é que eu estou subentendendo aqui? Que essa reta ela vai para cima e para baixo. Então, eu coloquei de propósito aqui, ocultei a informação do contradomínio justamente para dar essa dica. Quando não fala nada, a gente subentende que o contradomínio é o conjunto dos reais. E aí a gente vai para a imagem agora. Bom, essa função aqui, ela vai para o infinito, para cima e para baixo. Ela pega toda a extensão do eixo y. A imagem vai ser reais também. E o contradomínio, eu falei que a gente assumia que era os reais. Portanto, também é uma função sobrejetora ou sobrejetiva. E nesse último caso aqui, essa função tem contradomínio reais. Agora vamos olhar a imagem. É uma parábola que ela tem seu ponto de máximo, ela vem, sobe e desce. Quer dizer, o valor máximo que ela atinge é 5, todos os outros estão abaixo dele. Qual é a imagem dessa função? A imagem dessa função são todos os reais menores ou iguais que 5, ou seja, eu escrevo de menos infinito até o 5. Bom, se a gente comparar o conjunto dos reais com esse conjunto aqui, a gente vê que eles não são iguais de forma alguma, eles são totalmente diferentes. Então, essa função não é sobrejetora. Então, esse é o conceito básico de função sobrejetiva ou sobrejetora. Contradomínio igual a imagem. Agora eu vou resumir as duas coisas, injetora e sobrejetora. Quando uma função é simultaneamente as duas, ela é chamada de bijetora. Então vou colocar aqui como terceira situação a função bijetora. Vou escrever aqui função bijetora. Significa que ela é simultaneamente injetora e sobrejetora.
Vou dar um exemplo. Uma função muito comum, conhecida, tá aqui uma função de R em R, conhecida como função identidade. Y igual a x. Seu gráfico é uma reta que divide os quadrantes ímpares ao meio, é a bissetriz ou as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Essa reta y igual a x. Bom, é bem simples perceber que ela é injetora. Agora ficou fácil. No gráfico, ó, traçou retas. Traçou retas horizontais, toca em um único ponto. Portanto, ela é injetora. A imagem dessa função é exatamente igual à imagem dessa outra daqui, reais. Então, a imagem dessa função, reais, se a gente olhar para o contradomínio, reais também. Então, imagem igual a contradomínio vai ser sobrejetora. O que caracteriza, então, a função bijetora, porque é as duas coisas ao mesmo tempo. Então essa é uma função que é bijetora. Se a gente fosse comparar essa daqui, essa seria injetora e também sobrejetora. Essa também é bijetora. Essa aqui é igual. Essa aqui, ela, nesse caso, ó, tracei uma reta horizontal, tocou em dois pontos. Não é injetora. São dois elementos distintos, mandando flechinha para a mesma imagem. Então ela também não é injetora. Então, o fato, um detalhe que muita gente me pergunta, se ela não é injetora, quer dizer que ela é sobrejetora? Não. Se ela não é injetora, não implica em nada em relação à sobrejetividade da função, tá bom? Cada coisa é analisada separadamente, ok? Então, o que é que a gente viu? Função injetora, sobrejetora e bijetora, tá bom? A gente encerra essa aula agora e até a próxima com função par, ímpar e nem par nem ímpar, tá bom? Até lá!